Nossa, tem um barulhão aí. Radal, você está conseguindo ver se está gravando? Porque agora compartilhando tela, não estou vendo nada aqui. Está aparecendo o REC aqui vermelhinho. Ai, Tá gravando. Bom, então, a Paula não entrou? Atrasada, ela vai entrar daqui a pouco. É ela que vai fazer a leitura da Seara. Qual é o título? Eu leio, porque por capítulo... Na mediunidade. Na mediunidade? Na mediunidade, está aqui na tela. Tá, então vamos lá então. Boa noite a todos, iniciando os nossos estudos na noite de hoje. Na mediunidade, reunião pública de 12/2/60. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente. Utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Quer comentar alguma coisa? Posso falar? Assim, Sim, eu acho que o bem, ou tudo que você faz, volta para você. Sabe, eu tenho visto muita coisa, assim, nossa, acontecer, assim, nossa, eu não esperava por isso. Porque você realmente tem que fazer alguma coisa pelo outro, não importa, às vezes você não tem como ajudar financeiramente, mas você tem como ajudar com as palavras, né? Um abraço, um aperto de mão, e o bem que retorna disso você faz sem querer, entendeu? Sem qualquer recompensa, mas esse bem volta. Nossa, isso daí é... Então, o bem quanto o mal também, né? Isso, é porque realmente no consultório eu só tento fazer o bem, né? Fazer o mal, que bom. não tem como. Né? Eu não posso
Da onde eu parei, não posso piorar, pelo amor de Deus. Eu posso repetir de ano, mas piorar não, voltar para a segunda série, não. Eu já estou na terceira série. Não, isso não vai acontecer, sempre em frente. Uhum. E o que se entende também dessa lição de Emmanuel é que a mediunidade é uma ferramenta, então tudo depende nas mãos de quem ela está. Você pode tanto utilizar para o bem quanto para o mal. Como você falou agora do mal, né? O mal volta também. Me veio na mente o João de Deus, tá? Não querendo censurar ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas a gente vê o que tem em torno, o que está acontecendo. Para mim, eu fui pega de sopetão. E outras pessoas que eu tinha também tão alta conta, aquele padre de Goiás lá, sabe, do Divino Pai Eterno, minha mãe acompanhava sempre a novena, a missa. E quando você ouve algumas coisas, eu falo assim, meu Deus do céu, parece que eu estou sonhando, ou parece que eu estou tendo um pesadelo. Isso mostra até onde o ser humano é capaz. Pois é. Mas, enfim, somos herdeiros de nós mesmos, né? Quem que é a prece inicial mesmo? Desculpa, Eu. que eu já não... A Ana. Então, vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, buscando através do estudo da doutrina espírita o aprendizado necessário à nossa caminhada evolutiva. Pedimos a tua proteção e o amparo dos nossos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, para que tenhamos um bom aproveitamento nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá para a nossa terceira aula. O evangelho é feito agora ou é feito depois? Eu não lembro. Não é agora, desculpa, Marcela, porque ele está acostumado na sala, a gente fazia depois. Ah, tá joia. Eu vivo atropelando Tá joia. a pessoa que vai fazer o evangelho. Deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar aqui para você fazer o seu evangelho. Pode fazer o evangelho e dar o passe virtual. Vamos lá, então. Bom, hoje, então, o tema do nosso evangelho é o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Está lá no item 3 ao 5, a porta estreita, material contido no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu preparei para nossa aula, um resumo do que eu entendi, para compartilhar com todos. Então, quando nós falamos da porta estreita, nós estamos falando dos nossos acertos espirituais. E para nós falarmos dos nossos... para a gente falar também da porta estreita, não tem como a gente deixar de falar da porta larga, que são os nossos erros. Pois na porta larga, caminhamos ao longo de milênios, caminhamos sem nos preocupar com a nossa evolução, com a nossa modificação, não nos preocupando com o nosso irmão, nosso semelhante. Vamos levando a vida, vamos tocando a vida de uma forma indisciplinada, e essa indisciplina focada nos vícios, muitas vezes, na ignorância, na arrogância, no nosso próprio orgulho e na vaidade. E todos os demais itens negativos que nos prejudicam, não nos aproximam de Deus, né? Com todos os elementos favoráveis à nossa não melhoria, a não nos modificar. E a porta estreita, ela é o oposto da porta larga, né? A porta estreita é aquela que a gente pode dizer que ela é tudo de bom, né? É a porta do amor, da caridade, da justiça, da bondade, da fraternidade. É a porta dos nossos acertos, é a porta que estaremos trilhando, quer queiramos ou não, um dia. Porque todos nós vamos um dia nos saturar, ou cansar da porta larga, que é essa porta das facilidades, que o mundo oferece, e vamos buscar nos aproximar daquilo que realmente nos engrandece e faz com que nós possamos progredir, né? Essa porta estreita tem a preocupação com o semelhante. Nós começamos a olhar nosso irmão como a nós mesmos,
para estarmos bem, não precisa que o nosso irmão não esteja bem. A gente pode caminhar junto, a gente pode caminhar de mãos dadas, sermos fraternos, procurar entender e libertar, e nos libertar, na verdade, né, do conceito e dos pré-conceitos, que todos os tipos que nós temos. Caminhando pela porta estreita, nós vamos sair desse caminho largo, né, podemos dizer assim, o caminho do desvio, e acertamos o caminho que nos conduz até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Vamos visualizando nossas qualidades, o que podemos melhorar a cada dia, motivando ao auxílio e à benevolência. Porta estreita, pelo que eu entendi, é aperfeiçoamento, é trilhar o bem, é seguir em frente, não com o peso do que eu já fiz no passado. Aquilo que eu fiz no passado, ficou no passado. Mas eu posso modificar o meu dia, eu posso modificar o meu momento, a minha vida, e ver o mundo de uma forma diferente, e atuar de uma forma diferente, com mais firmeza, confiança em dias melhores. E aí, no final do dia, eu estava pensando, estava dando uma lida aqui no nosso material, e aí me veio na mente um exemplo, né, que a gente tem da porta estreita e da porta larga, que é o próprio Paulo de Tarso, né, o próprio que anteriormente a se chamar Paulo de Tarso, ele se chamava Saulo de Tarso, e ele perseguia os cristãos, ele praticava o mal e atrocidades contra aqueles que eram seguidores do cristianismo, e após o seu contato com conhecimento com Jesus, ele mudou a sua conduta, ele saiu da porta larga, vamos dizer assim, né, e trilhou o caminho da porta curta, ou melhor, da porta estreita, e mudou até de nome, dando aí, ou atuando em harmonia com aquilo que ele aprendeu, aquilo que eram as máximas da época de Jesus. É isso que eu entendi, é isso que eu tentei passar para vocês. Está aberto aí para a gente conversar alguma coisa. E como é difícil transpor essa porta estreita, não? Como é difícil você... É mais fácil e cômodo ficar na larga, né? Isso é com certeza. Não, é tranquilo você passar pela porta larga, né? É a zona de conforto. Mas como o Marcelo colocou, né? Chega uma hora que a gente não fica mais acomodado nessa zona de conforto, né? A própria... É aquela questão... Evolução força isso. É a questão dos vazios existenciais, né? Você começa a ver que por mais que você tenha, você não chega a lugar nenhum, né? Sim. E aí vai ficar sem graça. É uma porta estreita, só que depois que se atravessa, cada portinha estreita que a gente atravessa, encontra um oásis, um paraíso depois, né? Sem dúvida. Tudo se alarga. Sem dúvida. Mas, na verdade, a gente já está caminhando pela porta mais estreita, certo? Muitas Sim. das coisas que a gente fazia antigamente, a gente já não faz mais, né? Ou Exato. busca não fazer, né? Então, de certa forma, a gente está deixando essa estrada larga, que a gente caminha por muito tempo, e está seguindo pela estrada mais estreita, né? O que é essa estreita, como a Marcela falou? É servir, amar, né? Não ficar se lamentando, né? Ter pensamento positivo e trabalhar para o bem. É isso aí, né? Então, a gente está já nesse caminho. A gente não está largado na estrada larga, né? A gente já está caminhando para a estrada mais, vamos dizer, um pouquinho mais apertada. Não é nem uma porta, é um corredorzinho estreito que a gente está atravessando. Verdade, é um corredorzinho, né? Daqui a pouco a gente vai virar que nem Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Com as portinhas cada vez menores, né? Meu Deus do céu, como é que você vai passar ali, meu Deus? Não lembro disso, não. Eu assisti, não preciso assistir de novo. Eu só lembro do coelhinho. É tarde, é tarde, é tarde, é tarde.
Passa tranquilamente, porque passa um de cada vez, certo? A gente não pode levar ninguém na nossa bagagem. É cada um, como diz, cada um por si. Você Cada um por passou si também. essa portinha aí você vai encontrar a estrada larga do outro lado, você vai dançar à vontade lá de felicidade. Então, nós ainda temos esperança, Radal? Ô, Podemos Marli, ter esperança? eu não tenho esperança, eu tenho a esperança e tenho a certeza. Ai, A experiência é como a Rafael, certeza. então tá bom. Tá bom, vou pensar sempre nisso que você falou. Pode confiar, Marli, você está no caminho também, Marli. Logo, logo. Ah, com certeza. Tá bom, Alguém mais gente. quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos voltar lá para a telinha. Então estamos na terceira aula. Organização, funcionamento e etapas da reunião mediúnica. Só um minutinho, por favor. O que é isso, gente? Ligação inconveniente nesse horário que ninguém merece. Acontece. Eu vou jogar o celular lá fora para não... Deixa eu deixar ele aqui. É só tirar o som. Modo avião. Pronto. Então, eu lembro que alguém comentou que não fazia ideia de como que era uma reunião mediúnica, né? Eu não lembro quem, mas alguém comentou. Vamos ver se depois de hoje a gente consegue esclarecer alguma coisinha, dar uma clareada. Então, vamos falar de algumas condições para se organizar uma reunião mediúnica. Então, as características resumem-se na atuação da equipe, no local, dia e horário de realização do intercâmbio mediúnico. Qual seria o foco principal da reunião mediúnica? Perguntinha para vocês. Está no segundo parágrafo do texto. Auxiliar os espíritos necessitados. Isso mesmo. Isso. E André Luiz assinala que é importante investir na melhoria dos componentes da reunião. Cada componente do conjunto é peça importante do mecanismo, do serviço, e todo o grupo é instrumentação. Como se dá essa melhoria? Como seria essa melhoria de cada componente, de cada médio? Como se pode fazer? Estudar, orar e vigiar, e não sei. Tudo isso faz parte. Estudar, orar e vigiar, procurar reforma íntima de cada um, se instruir, ler. Deve-se evitar improvisações e descontinuidade da tarefa por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade, planejada, coordenada pelos benfeitores espirituais que contam com a colaboração dos participantes encarnados. Alguém tem alguma ideia de como se dá essa organização no plano espiritual? A tarefa mediúnica, a reunião mediúnica, na verdade, é conduzida de lá para cá. Isabel, você quer falar alguma coisa? Porque tem alguns aí que até já trabalham, né? Então, quem quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade. Olha, não é assim que, quer dizer, nunca participei de uma reunião mediúnica, mas não é assim. O que eu faço dentro do consultório é pedir para que o meu mentor espiritual me guie, né? Para que eu possa fazer o melhor ali, que esteja ao meu alcance. Porque, não é exatamente a reunião mediúnica, né? Então, daí eu nunca participei, daí eu acho que eu não tenho propriedade para falar.
Eu acho que É tem Navarro. tem alguma parte aqui, eu até andei grifando, que o plano espiritual é como que eles não seria escolhe, mas eles fazem uma certa, vamos dizer assim, uma seleção, entre aspas, dos espíritos que participarão naquela reunião. Talvez os mais necessitados, talvez os mais aflitos, os que têm maior merecimento. É alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas sempre existe um espírito mais elevado que vai coordenar a presença desses outros durante a reunião. Seria mais ou menos isso? Sim, seria mais ou menos isso. É o que a gente chama do dirigente espiritual. E aí tem os trabalhadores. Oi? Então, o plano espiritual, ele prepara a sala. E os trabalhadores, através de estudo, leituras e conhecimentos de si mesmo, já para estar preparado naquela hora, naquele instante marcado, naquela hora marcada. E os mais necessitados, os encarnados mais necessitados, aí é o plano espiritual que entra, que coloca os mais necessitados, tipo uma fila, vamos imaginar assim. Então, por isso, numa sessão mediúnica, a preparação da direção não pode ser muito longa, tem que ser tudo mais simples, mas de dentro da gente, assim, umas coisas, uma sinceridade que vem de dentro de cada um. Aí a sessão se desenrola da melhor forma possível. Você sente uma tranquilidade que você fez a sua parte. É muito bom isso daí, gente. É muito bom. Você sente que ali você tem eles protegendo, eles te orientando, te intuindo. É muito bom, gente, depois de sair de uma... Que nem lá a gente fazia de quinta-feira. Você sai assim... Ai, satisfeito. Sai leve, né? Com a sensação de dever cumprido. Você falou, leve. Mas tem que ser do trabalhador aqui dentro. A sinceridade, a honestidade com a gente mesmo e com Jesus, com Deus. Por isso que o trabalhador mediúnico ele, também é o trabalho mediúnico também é uma forma de reforma, né? De uma reforma íntima. Reforma íntima. Muito. Tanto que ele fala aqui, ó, prioriza o atendimento dos espíritos necessitados, porém, as reuniões mediúnicas oferecem oportunidades de aprendizado através da troca de ideias entre os participantes. Não é nem só ideias, né? Sentimentos, envolvimento. Então, quem fica na roda se sente tão bem, mas tão bem, gente. Na hora de ir embora, na hora que você vem para casa, o seu sono é diferente. É isso aí. A Sueli é uma apaixonada pelo trabalho mediúnico, gente. Sou muito. O que me levou a fazer novamente o curso de uma maneira com outras pessoas foi assim, na hora da doutrinação do encarnado que vem ali. Muitas vezes você se troca com um encarnado revoltado. Desencarnado. Não, desencarnado, desculpa. Revoltado e você não sabe como lidar. Entendeu? Uhum. Sim. Isso que eu busquei. E como isso acontece? E muito. Acontece. Do curso faz parte também o diálogo, né? Que por enquanto nós não vamos poder praticar, mas se Deus quiser, nossa, a gente chega lá. Neucione, você não acredita como isso aqui, essa apostila, está me ajudando. Ai, que maravilha. Não, esclarecendo, porque
É muito bom ler a apostila, porque aqui a gente pega uns pontos chaves, não tem como em 1h30, 2 horas a gente passar tudo, né? Então, Isso. isso que é Ela esclarece. a apostila. E aí também você tem mais condições de participar da aula. Sim. Então, requisitos básicos para organização e funcionamento da reunião mediúnica. Precisa de participantes encarnados, dos médiuns. Senão não tem como. Precisa de um local apropriado. Privacidade. Precisa de um horário, a duração e a frequência definidos. E também necessita da assiduidade, pontualidade e renovação dos tarefeiros, dos médiuns, né, dos participantes. Nilcione, é uma preparação do médium desde manhãzinha. Você começa a se preparar mentalmente para a noite. Até a sua alimentação tem que ser mais leve para você trabalhar, vamos dizer assim, no trabalho mediúnico. Né? Tem mais alguém que já trabalha na sessão mediúnica aí? Tem alguma coisa a acrescentar? Vamos falar um pouquinho dos participantes, dos médiuns, das características. O que vocês acham? Além disso que a Sueli falou, o que mais podemos acrescentar que é necessário? Eu sou participante júnior, certo? Júnior, seu Radal. Tá. Vou fazer de conta que acredito. Pode participar. Pode falar. Não, deixa o povo falar aí. Ou perguntar, né? Aí você responde. Exatamente. Acho que tem que ter um preparo, né? Correto do médium, né? Tem que ter um preparo, não só intelectual, de estudo, tudo, mas uma postura no dia a dia de uma pessoa que está trabalhando, né? Não adianta o cara ir lá, faz legal e depois sai chutando balde, fazendo assim. Então, é toda uma preparação mesmo interna, é toda essa nova postura que ele tem que ter, né? Como pessoa. Sim, na vida, né? De uma forma geral. Você está falando que nós somos médios não apenas no trabalho mediúnico, mas somos médios 24 horas por dia. Então, nós estamos sempre em preparo, né? Exato, eu acho que a pessoa tem que ter, não dá para ser. Não só vocês médios, acho que as pessoas no geral. Não, todas. Uma postura mais adequada, a gente tem que ter uma formação de estudo, de caráter, de tudo, né? Eu ia falar uma retidão de caráter. Uma retidão de caráter. Isso, Isabel. Também. Não só para quem trabalha no trabalho mediúnico só, né? Todo tarefeiro espírita. Faz parte da nossa reforma íntima isso, né? Aquilo que a gente busca praticar dentro da casa, levar para fora, para a vida, né? É o que a Sueli estava falando. No dia que você vai para o trabalho mediúnico, se prepara desde manhã. E geralmente passa um dia melhor, procura fugir de entrar em conflito e outras coisas mais do nosso dia a dia, que vai tirando o nosso equilíbrio. Então, se naquele dia a gente consegue, nós conseguimos também nos outros dias. Então, esse aprendizado vai saindo do trabalho espírita, do trabalho na casa espírita, e vai se levando para a vida diária. Então, é um exemplo, assim. Destaquei. Oi? Não é exemplo, né? Vamos ver Pode falar. a Isabel, né? Vamos dizer que a Isabel, a filha ou a neta, esteja nervosa, certo?
aí quer discutir e tal. Aí a gente fala, olha, vamos ficar em paz hoje, amanhã a gente discute, né? Aí no amanhã já melhorou tudo, aí a conversa é diferente. É. Então a gente Até funciona muitas vezes o fato de você, hoje à noite, você está apavorado, não sei o quê, eu preciso resolver. Amanhã você dorme, amanhã você acorda, já aquilo lá não tem tanta importância também, né? Seria mais ou menos isso, não é? Não fazer as coisas no calor da hora. No calor da emoção, né? Dá um tempo, respirar. Porque isso aí é um Deixar... perigo. E como? E aqui também fala que, além da melhoria moral, a gente tem que dar muita importância para o estudo, né? Sim, é através do estudo que se faz a nossa evolução intelectual, que depois se transforma em evolução moral. Nós temos duas asas, né, Isabel? Temos as asas da moral e as asas intelectual. Isso. Enquanto uma tiver somente muito fraca, né, a gente carinho de asa quebrada, só rodando no mesmo lugar. Aí, a hora que a gente começar a equilibrar as duas asas, aí a gente vai levantando o voo mais tranquilamente. Seremos um ser de luz. Um dia chegaremos lá. Uma luzinha. Bom, então, além disso que nós já falamos, algumas coisas já estão aqui, tem também a formação espírita básica, evangélica, doutrinária, que é o ESD, né? E estudo e prática mediúnica, que nós estamos fazendo. Também pode, ele cita, inclusive na apostila, né? Que pode ser a leitura da obra básica do Kardec. Espíritos, né? Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo. O trabalhador do grupo mediúnico deve estar integrado em outra atividade da casa espírita. Isso tem uma explicação em cada um, mas eu não lembro qual que é. Por que é mesmo que o trabalhador tem que estar integrado em outra atividade? Quando a pessoa tem condições ou pode, né? Então, além do trabalho mediúnico, pode se envolver no assistência social, né? Ajudar as pessoas de forma material e de forma também a caridade mental, né? E outras coisas, né? Você pode se envolver com de ONG, de criança. E na caridade é isso. Por quê? Porque uma está ligada com a outra, porque você está aprendendo. Se você se fechar só no trabalho mediúnico, você vai ficar fechado ali, né? Então é bom você também, vamos dizer assim, lá no salão, fazer uma prece, ser diligente, dar passe. Aplicar passe, expor o evangelho, se for o caso. Para você ir se interligando com todos o grupo da casa, e não ficar um grupo isolado, né? Onde é que eu só participo do grupo mediúnico, só frequento o grupo mediúnico, mas não conheço mais nada da casa. Então, é bom a gente circular um pouco para ter mais contato, mais atividade, praticar mais, saber servir melhor a casa que nos atende, que nos socorre no momento mais difícil. E conhecer também, acho que a realidade da casa, dos frequentadores mesmo, as necessidades, né? Eu acho que é bem importante, porque senão você fica isolado lá, fazendo o seu trabalho, mas você não toma conhecimento do que se passa além dos bastidores, né? Vamos dizer assim. Então, é importante. Exatamente. Como eu disse, né? Fica fechado só ali no trabalho mediúnico, na verdade, não tem muita evolução por parte principalmente prejudicial ao próprio tarefeiro, né? Então, sobre o número de componentes da reunião, eu acho que é André Luiz que fala, não deve ser excessivo. Mesmo assim, ele fala de 13 ou 14. Na nossa casa é sempre bem menos que isso.
Eu acho, do meu ponto de vista, 13 ou 14 é Muita um coisa, número né? elevado. Eu acho que o ideal, na minha opinião, é 8 aproximadamente, onde tem o dirigente, o dialogador, 2 médios de sustentação e 4 passistas, né? Passista. Para o tempo. Médios passistas. De passividade, desculpa. É um número bom, 8. No máximo 10. 10 pessoas é um grupo bom. Dá para trabalhar legal. Desde que dessas condições que a Alessandro falou, 2 dirigentes revezando na direção e na conversação, os médios de sustentação e os médios aptos para dar comunicação. a espírito. A passividade, eu confundo. Fundamental que o grupo seja constituído de elementos simpáticos entre si, unidos pelo desejo de se aperfeiçoar moral e intelectualmente, como já falamos. Agora, é fácil conseguir essa simpatia entre todos os elementos do grupo? Não é fácil. Não. Não, né? Não. Deixando as vaidades de lado, acho até que seria, né? Sim. Então, porque ali somos todos seres humanos. Ignorando um pouquinho o ego, mas não Aí é entra o fácil. orgulho, a vaidade. Entra, nossa, gente, muita coisa. Muita coisa. Justamente por isso que é um trabalho de reforma íntima mesmo. Acho que É reforma íntima. um grande trabalho. O aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com os princípios elevados. E quanto mais os trabalhadores se afinizam com os princípios elevados, mais alcance tem a ajuda dentro dessa reunião, certo? Não é aconselhável na reunião a presença de encarnados que apresentam sinais do processo obsessivo. Por quê? Por quê? O que vocês acham? Porque aí vai haver misturas, né? Acho que a energia que vai distorcer ali, vai sintonizar a energia, acho que da reunião, né? Não sei se seria o termo correto, né? Vamos dizer que ele é um pronto-socorro espiritual. Então, Exato. como que pode o trabalhador, o médico doente, como que ele tem condição de trabalhar, um enfermeiro doente? Vai ser uma reunião manca, né? Primeiro tem que cuidar dos tarefeiros. É lógico que nem todo mundo tem condição de estar sempre perfeito para trabalhar, mas tem que estar em boas condições. Mas Agora, e daí, quando vocês percebem que tem um trabalhador que está assim sofrendo obsessão, como que vocês fazem? Vocês conversam com ele? Como é que se procede nesse caso, então, para ele não fazer aquela reunião aquele dia? Eu confesso que eu nunca passei por essa situação no seu radar. na verdade, se for percebido que ele está sofrendo um processo obsessivo, né, é porque todos nós sofremos de uma forma mais simples, né? Aí vai depender do médium trabalhar com isso. Mas quando se torna mais forte, né, é conversado com ele. Então, ele é encaminhado para atendimento fraterno e colocado em tratamento, né? A posição da casa é essa. Ele passar no atendimento fraterno e entrar em tratamento, lá ouvindo o evangelho, tomando passe, essas coisas. Enquanto o pessoal lá de cima continua trabalhando com ele. Então, o próprio trabalhador... Deu para entender? Deu. O próprio trabalhador já vai procurar ajuda nesse sentido. Aconteceu comigo, de estar precisando de uma ajuda espiritual, que eu não estava bem, e o próprio trabalhador procura ajuda.
Desde que ele perceba isso, né, Maria Celeste? Desde que ele perceba isso. Quando ele não percebe. Geralmente a gente sente, trabalhamos nesse meio, né? Então, é percebível na gente. Sim, concordo com você. Mas, às vezes, o médium é tão deslumbrado e ele não percebe. Dependendo orgulho. do estado, realmente... pode estar já no estágio de fascinação, né? Subjugação. Isso. Aí fica muito difícil mesmo de perceber. Mas não é comum, né? Raro. Acontece. Posso falar uma coisa? Fique à vontade. A Cláudia quer perguntar. Não, na verdade não é pergunta. Eu queria comentar que, se eu não estou enganada, e até vocês me corrijam, né? Radal, você, Nelciane, eu guardei bem no livro Missionários, eu acho que foi Missionários, que eu li, que um dos trabalhadores da casa, justamente numa sessão, né, que ia haver, mediúnica, ele, pela manhã, ou durante o almoço, ele tinha bebido um pouquinho. E aí, quando ele chegou na sessão para trabalhar, porque ele achou que aquilo não fazia muita diferença, os próprios trabalhadores espirituais trabalharam para isolar ele. Porque, na verdade, o grupo de encarnados, eu acho que foi bem isso, se eu me lembro bem, o grupo de encarnados não percebeu, porque ele, na verdade, tinha bebido só uma cerveja e tal, mas que aquilo abriu uma porta daquilo que, como o Marcelo falou hoje, né, da porta estreita e da porta pequena, da porta larga, né, abriu dentro dele coisas muito ruins e que fariam mal na... Aí eu lembro, eu guardei porque eu achei aquilo muito bacana. O próprio grupo espiritual de desencarnados isolou essa pessoa que deveria estar ajudando para que ele não atrapalhasse o grupo que além de ajudar os encarnados e os desencarnados. Isso acontece, né? Isso acontece. Mas você não botou o processo obsessivo. E a pessoa que não é participante do trabalho mediúnico, mas participa da casa, ela pode participar do trabalho a hora que ela quiser, se der vontade? Então, acho que não, né? Nós vamos falar sobre isso aí. Tendo o curso, eu acho que não teria problema nenhum. Porque ela tem que ter um certo conhecimento dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos. Tem que ter um certo conhecimento, gente. Não pode ser qualquer um entrar. Sim, isso que nós colocamos aqui, né? Tem que ter uma formação doutrinária. É isso. Daí não teria problema nenhum, acredito eu. Bom, eu acho que a gente vai falar ainda aqui, se não me engano, tem alguma coisa. Então, a reunião mediúnica deve ser composta, né? Uma reunião, digamos, equilibrada, do dirigente, esclarecedor, médios de passividade, psicofônicos, e médiuns de sustentação. Essas instruções, digamos assim, não foram tiradas do nada, né? Eu tenho um livrinho aqui, depois eu mostro para vocês, que é a Desobsessão, do André Luiz. Isso daqui também esclarece bastante a respeito da reunião mediúnica. É onde ele vai passando as orientações de como se formar essa reunião. Algumas coisas já estão, digamos, pelo tempo, elas estão um tanto defasadas, mas a maioria das instruções, elas são seguidas nas reuniões da nossa casa. E o local? Como que deve ser? O ambiente? Um local calmo, tranquilo, né? Isolado de interferências, né, externas. Reservado, sem ninguém entrando e saindo o tempo todo, uma coisa privada.
a mobília. Pouca mobília, pouca coisa pelo que eu li lá, pouca coisa, só uma mesa. Eu acho que a mobília, acho que é importante não ter muito, até para o deslocamento dos próprios Isso médiums, eles né? falam. Circular na sala. Uhum. Isso, Mas na verdade, tem que ser limpa. isso também. Tudo É isso. tudo, é tudo muito simples, tem que ser tudo muito simples, com poucos móveis, as prateleiras para livros, livros da nossa doutrina, não pode ter muita coisa. Água para ser fluidificada, é assim, quase nada de móvel. E mesa, pode ter? Mesa? Não, eu acho, não sei, depende do centro, Radão. Eu acho que sim, né? Eles não sentam em volta da mesa. Como é que é? Como é que é? Vocês sentam em volta da mesa? Porque Posso falar? Não, na nossa casa é feita em volta a gente senta em círculo e os nomes vai em cima de um banquinho. Isso, exatamente. Mas nós não temos a mesa. A mesa não. Só coloca as cadeiras em volta. Mas muitos centros têm mesa. Tem um banquinho no centro e as cadeiras ficam em volta. É como a Sueli falou, depende do centro. Tem centro que usa a mesa. Eu fui no que tinha mesa. A nossa casa não, a nossa casa não usa a mesa. As nossas reuniões é feita naquela salinha lá em cima, subindo a escada, onde tinha as aulas do 4º ano. Vamos falar só de como elas... No terceiro, nós começamos lá no terceiro também, naquela sala. O ano passado. Isso. Aí, em 2019, foi feita a aula, a turma do 4º ano, que era um local mais apropriado para fazer o exercício mediúnico, por causa da luz, ali já é feita, né, a reunião mediúnica, então era o local mais apropriado. O ideal, na verdade, é que se tivesse uma sala somente para o trabalho mediúnico, mas não é possível, então nós dividimos com as aulas, inclusive nos domingos com as aulas das crianças. Então, falando, deixa eu mostrar aqui o que tem no local. Está lá também na apostilinha. Fixo, preservado em movimentação, vocês já falaram, favoráveis à manifestação de espíritos desencarnados, necessitados de auxílio ou não. O mobiliário básico, aquela luzinha para diminuir a luz, né? Aquela lâmpada que tem instalada lá para diminuir a luminosidade. A água, os livros, limpeza. Agora, uma perguntinha, por que o local fixo? Porque vai criando aquela egrégora, como diz, não é? Os espíritos já mais ou menos sabem o que vai acontecer lá e já mais ou menos que se reúnem naquele lugar, não é isso? A espiritualidade prepara o ambiente, né? Faz a limpeza energética do local. Então, imagino eu como se criasse a data também, né? A frequência de que vai ser feito também, né? Sim. Então, eles criam um campo magnético onde vai ser trazido, alguém falou aí, né? Que são eles que trazem os espíritos que deverão se comunicar. Alguns o próprio assistido que leva quando está em tratamento. Então, quando chega ali na casa espírita, se o assistido encarnado está acompanhado de algum irmãozinho necessitado, esse irmãozinho vai ser convidado a ser levado a ir para a reunião mediúnica. Às vezes acontece de ter alguma comunicação que está ligada com alguém que está no salão. Por isso que as reuniões de desobsessão acontecem paralela com a reunião de fluidoterapia.
Privacidade, nós já falamos. André Luiz fala que as portas têm que ser trancadas para evitar a entrada de participantes atrasados e pessoas estranhas durante a realização da atividade. É aquilo que nós falamos, pode o trabalhador da casa participar? Eu acho que até pode, mas tem que ter um critério, tem que ser agendado e tem que ter o dia, o horário certo que ele vai participar. Não é assim, hoje eu resolvi participar, vai lá, abre a porta e participa. Não é por curiosidade, né? Não seria por curiosidade. Exato. Deveria ser por Isso um motivo mesmo. mais... ter um motivo sério para isso também, né? Sim, um motivo instrutivo. Isso. Eu aconselhava que se feche a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Essa leitura preparatória, quando a gente chega, para não dispersar com conversas que não tem nada a ver com a reunião, justamente pela questão, como acabamos de falar, da limpeza energética que foi feita ali no ambiente. Então, se a gente chega e começa a falar de assuntos que não tem nada a ver, é como se a gente limpasse a nossa casa, aquele piso branquinho, e aí vem alguém com o pé sujo e suja tudo de novo. Infelizmente, somos seres humanos tentando passar pela porta estreita, nem tudo funciona lindamente quanto a teoria, né? Na prática, infelizmente, temos muito para aprender em relação a isso, porque 3x4 a gente se perde na conversa, então a espiritualidade tem que ter uma paciência bem grande com a gente. Agora, tem mais um motivo da privacidade que não está aqui, que é muito importante, extremamente importante, aliás. Alguém arrisca? Não sei, não faço ideia. É como se fosse digamos, um consultório psicológico. Ali os desencarnados vão trazer suas dores, e isso não deve ser motivo de espetáculo. Horário, duração e frequência. O horário e o local do funcionamento do grupo mediúnico deve ser definido previamente, mantendo inalterável sempre que possível, como orienta Leon Denis. Convém-se reunir-se em dias e horários fixos no mesmo lugar. Os espíritos podem se apropriar assim dos elementos fluídicos que lhes são necessários e lugares da reunião, impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis às manifestações, como a Isabel já falou. Fez dever de casa, leu todinha a apostila. Pior que li, do 19 ao 35. É interessante, até a gente, quando vai preparar a aula, você vai recordando, né, de coisas, porque muitas coisas passam batido, né, você só vai aprendendo realmente na prática. Então, como exemplo aqui, ó, puxando a sardinha da sexta-feira que eu participo, horário, duração e frequência. Sexta-feira, o início às 19h30, a gente deve chegar aproximadamente às 19h15 para ir se harmonizando, fazendo aquela leitura. A duração da nossa reunião é aproximadamente de 1h30, que ela termina às 9 horas. Eles instruem aí no máximo de 2 horas. E a frequência é semanal. As mesmas reuniões acontecem na segunda, na terça e na quarta à tarde. Renovação, assiduidade e pontualidade aqui. Oi? Fala a diferença entre que tem a reunião de sexta e a demais. Que é um pouquinho diferente, né? Fique à vontade, pode falar.
Não sei se é a mesma coisa que eu vou falar que você, porque eu falo da... Não, pode falar aí. Eu sei da reunião de fluidoterapia, né? Que ela é diferente. Então, eu não sei se você está associando que a nossa de sexta-feira, a nossa reunião mediúnica também é diferente. Qual que é a diferença que você se refere? Não, a diferença é que normalmente as pessoas que vão na sexta-feira, elas estão ligadas diretamente ao trabalho mediúnico, né? Porque quem vai na sexta são os que estão encaminhados pelo atendimento fraterno, são os que estão em atendimento espiritual. Então, logicamente que essas pessoas estão ligadas diretamente a Daniel, e se tiver alguma possibilidade de algum espírito vinculado a uma dessas pessoas, então ela vai ser tratada no trabalho de sexta-feira, né? Mas de uma forma mais objetiva, vamos dizer dessa forma. Certo. Pegando o gancho aí. Complicou? Alguém, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma pergunta para o Radal? Pode perguntar que ele está prontinho para responder. Ô, Nocione. Ué? Eu não sei. O povo fica quietinho. Então, mas Ou para quem entendeu tudo ou não entendeu nada. Pode É que ser. as nossas antenas estão ligadas, assim. Não, é porque você falou que de sexta-feira você participa e o Radal falou que tem, você que falou que de segunda, terça e quarta também tem, mas é diferente. Foi isso que você falou? Não, elas estão ligadas. Pode falar. Isso. Pode falar. Não, eu queria falar que elas estão. Acontecem, eu falei que a reunião de desobsessão está associada com a reunião de fluidoterapia, que acontece de segunda à noite, né? De terça. Tá. E de quarta à tarde também tem. Então, quando está tendo reunião lá no salão, está tendo lá na salinha lá em cima, tá acontecendo a reunião mediúnica. E na sexta-feira também. Só que na sexta tem as pessoas que vão na sexta-feira, elas são encaminhadas pelo atendimento fraterno, que fazem o tratamento, geralmente está fazendo tratamento espiritual e tem alguma questão física também. Tanto que, eu não sei se alguém já participou na sexta-feira. Na sexta não fazem vibração. Uma vez. Então, não tem vibração, tem relaxamento. Isso, entende-se que as pessoas que estão ali, elas não estão em condição de doar nada. Elas precisam receber. E muitas dessas situações estão ligadas a algum processo obsessivo. Então, estando ligado a um processo obsessivo, esse espírito muito provavelmente vai se comunicar na reunião mediúnica. Mas, às vezes, a gente não fica nem sabendo, tá? Alguns falam. Eu, pelo menos, não tenho condição de dizer, esse está relacionado a tal fulano. Alguns falam, ele está lá embaixo, mas também não cita nomes. Que isso é até falta de caridade, né? E, geralmente, os papeizinhos que eu não falei, os nomes, tanto da segunda, da terça, da quarta tarde, como da sexta-feira, é encaminhado pelo atendimento fraterno. Que eu falei que a gente senta em volta do banquinho onde vão os nomes. Quem já passou pelo atendimento fraterno, vê que a pessoa faz a fichinha lá e depois ela encaminha o papel para a reunião mediúnica. Isso, geralmente, a gente as pessoas do atendimento fraterno, as atendentes fraternas, não vão falar para alguém que está chegando ali na casa pela primeira vez, né? Então, alguma dúvida? Até aí tudo bem, gente? Correto.
renovação. A equipe mediúnica sempre tem que estar preparada que vai entrar novos participantes, né? Não é um grupo fechado, mesmo porque as pessoas, ora, podem ir, ora, acontece alguma coisa, muda de emprego, então, por um motivo ou outro, ou também é afastado, por um motivo ou outro, sempre acontece essa renovação, e é natural, e a equipe precisa estar sempre aberta para acolher esse novo colega, digamos assim. Certo, Sueli? Certo. Isso acontece. Assiduidade. O que seria essa assiduidade? Na verdade, assiduidade fala-se também no trabalho lá do salão, né? Acho que esse termo não é estranho para vocês. Não, acho que é a questão de honrar o compromisso com o qual você está se comprometendo, né? A equipe que vai trabalhar no trabalho mediúnico, seja de segunda, terça, quarta, tarde ou sexta, teoricamente você faz parte de uma equipe. Aí um elemento faltante pode fazer com que a reunião não tenha um desempenho tão bom quanto teria se aquele, de repente, médium que tem ali a passividade de psicofonia não esteja presente, né? Exatamente. Já chegamos a fazer na sexta-feira, por falta de trabalhador, só fazer uma vibração, oração e encerrar o trabalho. Sim. Então, é de suma importância a presença constante do tarefeiro. É preferível que o trabalhador do grupo mediúnico mantenha-se vinculado a apenas uma reunião semanal, pois assim pode honrar o compromisso de assiduidade sem maiores problemas e evitar desgastes energéticos psíquicos, sobretudo se tratando de médiuns de efeitos patentes como a psicofonia, psicografia, efeitos físicos, que vai sofrer mais o cansaço no seu corpo. Sim. É lógico que imprevistos acontecem, né? Mas essa assiduidade faz parte, nós falamos semana passada sobre disciplina, né? Faz parte do desenvolvimento da autodisciplina, não só dentro da casa, como na vida de uma forma geral. E não podendo comparecer por um motivo ou outro, se possível, avisar, né? Antes era mais difícil, mas hoje temos muitas facilidades com o WhatsApp para mandar aviso. Você prejudica o trabalhador que não tem. Isso ele prejudica não só o plano espiritual, como os trabalhadores que vão lá. A equipe, né? Todas as equipes. Fica muito difícil. Como que nem o Marcelo colocou. As coisas podem acontecer, mas vamos evitar. Sim, imprevisto sempre acontece. Né? Sempre acontece. Mas tentar de tirar o braço. Pode-se trabalhar se assim for possível, em 2, 3 trabalhos mediúnicos? O que vocês acham? Numa mesma sessão? Não. Dia diferente. Em dias diferentes. Dia diferente. Em trabalhos diferentes. Eu acredito que até possa, só que o desgaste do médium deve ser terrível, né? Depende muito do médium. Com a gente lá nunca aconteceu isso. Lá é atendimento de quarta-feira, que tem o evangelho, atendimento ao público, e de quinta-feira é a sessão mediúnica, só dos trabalhadores. Mas eu acredito também, o que o Radal falou, acho que é bem isso, né, Radal? Se o médium ele se sente preparado e bem, nada impede que ele participe numa segunda, numa sexta, numa terça, numa sexta. Sim, depende muito do médium. Né? Tem médico que realmente um trabalho só já é o suficiente. Sim. Mas tem médico que pode frequentar 2 ou 3 trabalhos, né? Depende das condições dele, né? Eu mesmo, como eu
frequento na terça e na sexta, né? Sim. Eu sei que você faz isso e tem um outro que eu não lembro agora, um outro senhor que faz isso também, né? Frequentava mais de 2 dias. Munhoz, seu Munhoz. O Munhoz faz isso. Então, é que ele coloca aqui, é preferível que o trabalhador mantenha-se vinculado a apenas uma reunião, ou seja, é preferível que ele faça uma reunião e seja assíduo, do que fazer várias e não conseguir cumprir esse compromisso. Então, é uma orientação, não é uma regra. Uma regra, exato. O Marcelo, você falou em responsabilidade, né? De você ser assíduo no trabalho. Para que a gente deve dar essa responsabilidade? Para casa, para o grupo? Como que funciona isso? A responsabilidade da reunião, você diz? Não, você como tarefeiro da casa. Olha, eu vou na casa porque o grupo, eu me comprometi com o grupo, ou me comprometi com a casa. Então, Na verdade, com quem você está se comprometendo? Acho que primeiro com você mesmo e com a espiritualidade, não é não? Com Jesus. Exato. Exatamente, sim. Eu vejo assim por mim, tá? Eu tenho as minhas atividades na casa quando ela está aberta, né? E eu tento exatamente cumprir o papel, aquilo que me foi confiado, né? Da melhor forma possível, né? E tento fazer exatamente pensando nisso, né? Eu tenho compromisso com quem está lá, tenho compromisso com a espiritualidade, que com certeza depende também do nosso trabalho de encarnado, e com certeza com Jesus, né? Sem dúvida. E principalmente com você mesmo, né? É isso. Exato. Pontualidade. Disciplina da vida. Pontualidade é sempre dever. Porém, na reunião mediúnica, assume caráter solene, essencial, importantíssimo. Por quê? Não dá para você chegar no meio de uma reunião, né? Como que você vai fazer todo o preparo? Não é? Fazer aquela bagunça toda, né? Chegar e abrir a porta. Pois é. Uma condição sine qua non. Uma conversa que já está em andamento, né? Tem todo aquele preparo para atingir uma certa comunhão de pensamentos e sentimentos, aí alguém chega, abre a porta lá e pronto. Acontece às vezes, que nem eu já cheguei a trabalhar na terça também, às vezes você pega um trânsito terrível, então a porta fecha às 19h30, você chegou lá às 19h40, com o radar pelo menos a gente tinha orientação, entra quietinho e senta lá. Mas já aconteceu comigo de chegar às 8 horas, porque eu fiquei parado no trânsito ali na Luiz na Torre. Então, aí a reunião já está muito adiantada. Então, fica para fora, né? Mas, enfim. É também uma lição, para mim, pelo menos, é muito difícil ser pontual. Então, eu estou trabalhando nisso há pelo menos uns 6 anos, desde que eu comecei na reunião mediúnica. Eu acho que, assim, é uma questão da pessoa se programar. Ela sabe que naquele horário tem trânsito, sai 15 minutos antes. Porque às vezes é muito difícil, às vezes está trabalhando, a gente até entende. Sim. Às vezes a pessoa fala, desculpa, atrasei, mas, pô, você sabe que naquele horário é um horário de trânsito, horário de pico, horário de pico, sai 15 minutos antes, meia hora antes. Requer alguma experiência, né? Comprometimento. Sim. Se você se comprometeu, a pontualidade é... De uma forma geral, os tarefeiros são pontuais, mas, mais uma vez, é aquela situação, né? Às vezes acontece algum imprevisto. Tem outra coisa também, né? A disciplina da vida, o trabalho mediúnico é a mesma coisa. Porque parece que não, mas há uma diferença o trabalho lá embaixo, no salão, com o trabalho mediúnico. Lá embaixo, se a pessoa que vai fazer a prece, a vibração,
ela não comparece, se arruma outro rapidamente, certo? Mas o trabalho mediúnico, de repente a pessoa que está conversando, de repente ele não aparece, é difícil achar outro rápido para conversar. Certo? E quando não puder resolver essa situação. Certo, pessoal? Deu uma cortadinha na sua fala. Pelo menos para mim. Deu uma cortadinha. É os ruídos aí do seu... Deu para entender o que eu falei? Deu para entender. É que Não, no trabalho lá embaixo é mais fácil, com exceção do expositor de evangelho, né? Que tem uma responsabilidade grande, e os outros tarefeiros até pode se substituir ali na hora. Agora, no trabalho mediúnico, geralmente a equipe digamos assim, tem poucas pessoas, se fosse ver, né? Precisaria de... às vezes tem o dialogador é um só, então se ele faltar, vai ter essa deficiência. O médium de passividade. Eu, por exemplo, não dou passividade, então não vou poder substituir o médium de passividade se ele falta. Afastamento. Conforme condições pessoais do trabalhador, enfermidade, cansaço prolongado, é prudente, necessário mesmo a abstenção ou exercício moderado, vai depender do estado físico e moral do médium. E quem que deve falar isso para ele? Hein, Radal? Vou perguntar para você. É aquele que está como dirigente. O dirigente tem que perceber essa situação e chamar ele no canto e conversar com ele. Dá um tempo, dá uma descansada, vai no salão ouvir o evangelho, tomar um passe, até que você se recompõe e possa voltar ao trabalho mediúnico. E se ele não gostar? Aí funciona o melhor, né? Todo mundo diz que esse espírita não tem melindre, né? Ou não é para ter melindre. Mas, infelizmente, o que aonde eu mais acho melindre é no pessoal espírita. Aí, se ele não gostar, fazer o quê, né? Está fazendo pelo bem do trabalho. Todos nós temos, né? Os nossos melindrezinhos. Nossa, e pouco. Já aconteceu na casa a pessoa se melindrar e se afastar da casa, se achando que realmente ele estava acima dos demais, né? Isso pode acontecer, mas como já diz como já falava, acho que o Chico, é melhor que caia um do que caia o grupo inteiro. Mas como a Sueli falou, né? Geralmente o próprio médium se dá conta disso e se afasta. Não é uma situação, digamos, corriqueira, ainda bem. Evasão, baixa cidade, impontualidade de alguns participantes. Necessário investigar com lucidez e espírito de fraternidade as causas que estão produzindo tais ocorrências e, a partir desse ponto, conversar em particular com o trabalhador, visto que a adesão a qualquer trabalho espírita é sempre de natureza voluntária. Isso também acontece por uma série de motivos, né? Então, também a tarefa do dirigente do trabalho, vamos colocar assim, o dirigente não é exatamente... Bom, não vou falar nisso agora, porque senão vai confundir a nossa cabeça aqui. Mas é tarefa do dirigente observar a equipe e também chegar no tarefeiro, saber se está acontecendo alguma coisa em questão da baixa assiduidade ou então os atrasos
Isso não é muito comum, né? A assiduidade, está dando um trava-língua aqui em mim. A impontualidade não é exatamente muito comum no trabalho mediúnico. Como eu disse, às vezes acontecem alguns imprevistos, né? Agora, a assiduidade, esse é um problema que a gente já tem. Então, cabe ao dirigente, com muito jeitinho, chegar e conversar com o trabalhador, segundo a orientação que está lá na nossa apostila. Também pode ocorrer por uma falta de sintonia, digamos, com os trabalhadores, né? Porque, como já vimos no início, o ideal é que a equipe seja totalmente simpática, né? Os membros sejam simpáticos uns aos outros. Mas, infelizmente, estamos ainda no mundo de provas e expiações, vencendo as nossas deficiências e não é exatamente assim que funciona, né? Seria o ideal, mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Então, pode acontecer essa evasão por rivalidades, por autoritarismo do dirigente, por desconfianças, por indisciplinas acentuadas do próprio tarefeiro, por práticas doutrinárias incorretas, pessoas despreparadas e não sintonizadas para abraçar a tarefa. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Adal? Tá tudo aí. Então, vamos Dá seguir. para entender, né, pessoal? E as etapas da reunião mediúnica? São 3 etapas: abertura, desenvolvimento e encerramento. A abertura ou a fase preparatória é o início, né? E aí nessa fase comporta as atividades necessárias para a harmonização mental e fluídica da equipe. Leva aproximadamente 30 minutos. Vamos tomar, por exemplo, a nossa, que seria fechada a porta às 19h30, né? Atualmente nós não estamos fechando porta nenhuma, porque não pode, mas a porta seria fechada às 19h30, então se chega às 19h15 e começa a leitura preparatória. Nessa leitura, nós utilizamos Fonte Viva, Caminho, a Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, as obras do Emmanuel. Depois disso, parte-se então para a leitura do Evangelho. Já estamos lá formando o nosso círculo para se preparar para a reunião. Essa leitura pode ser sequencial, ou então abre aleatoriamente ali, a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida vem a prece inicial, essa escala é feita pelo dirigente, mas isso a gente vai ver lá mais para frente. Depois fazemos a nossa troca de passes, e aí já com a luminosidade baixa que nós vimos ali nos slides anteriores, fazemos um breve relaxamento, que é feito pelo dirigente da reunião, e parte-se então para a próxima fase, que é o foco principal, que é o desenvolvimento, ou a fase de manifestação dos espíritos. É o momento culminante da reunião, caracteriza pela manifestação dos espíritos em sofrimento e pelo diálogo que se realiza com eles. Por ser a fase mais importante da reunião, são canalizados todos os esforços da equipe espiritual e do plano físico para o seu êxito. O tempo destinado a todas as comunicações deve ficar em torno de 60 minutos. Insistimos nesse ponto. Em média, na nossa reunião, essa fase dura aproximadamente 45 minutos. Seria de 15 para as 8 às 8h30.
de 19h45 às 20h30, aonde vai acontecendo as comunicações e o diálogo com os espíritos necessitados. Cada médium recebe de 2 a 3 comunicações. A orientação, acho que está lá no livro do André Luiz, é no máximo 3 comunicações por médium. Até aí tudo bem? Está dando para vocês acompanharem mentalmente como é que funciona mais ou menos a reunião? Sim. Sim. Então, tem algumas orientações para a equipe aqui na fase de desenvolvimento. Alternar as comunicações mediúnicas entre si. Isso quem administra é o dirigente e o dialogador. Muitas vezes, eu não falei, por falta de tarefeiro, o dialogador acumula também a função de dirigente. Então, vamos supor lá, a Cris deu a comunicação, a próxima comunicação quem vai dar é o Radal, a próxima comunicação é a Márcia. Logicamente, o médium já está envolvido, né? Mas o dialogador vai buscar alternar entre os médiuns. Não vai ficar atendendo sempre o mesmo. Controlar o tom de voz nas comunicações psicofônicas. Isso cabe ao médium de passividade, ao psicofônico. Não sei dizer se é simples ou não, porque eu não sou, mas tem aí o Radal, tem a Cris, que pode falar um pouquinho a respeito. Esse controle da voz. Cadê a Cris? Sumiu? Cris, tá fazendo a janta? Eu não estou aqui. Eu estava ouvindo. Você quer saber se é difícil controlar? O tom da voz nas comunicações psicofônicas. Então, depende da comunicação, sim. Às vezes o espírito está assim, muito fraco, muito necessitado, então o tom da sua voz acaba ficando baixo. Às vezes é um espírito que está mais nervoso, né? Mais agitado, então ele já vem com aquele ímpeto de gritar, então você tem que ficar controlando, principalmente a forma de falar, né? Os palavrões, né? Então você tem que ficar mentalmente controlando para não extrapolar, né? Então não chega a ser complicado. Você acaba acostumando e aprendendo com eles, né? Mas mentalmente, é um exercício, né? Mentalmente. Imagino que é exercício para com eles. Sim. Você aprende mais. E você também está sofrendo as emoções dele, né? Sim. Está reproduzindo as emoções dele. São emoções que vão surgindo. No começo você não entende muito bem da onde, aí quando ele começa a se comunicar, aí cai a ficha, né? Então, agora eu sei. Mas depende muito, depende do espírito, depende do... Mas é muito bom você ajudar, né? É um ato de caridade muito grande. A Cris falou tudo, né? Depende muito do médium, né? Que a médium realmente ele só passa comunicação, né? Ele não sente dor, não sente emoção, ele é um reprodutor de comunicação. Mas a médium, que nem a Cris, a Márcia, que já sente os efeitos físicos, vamos dizer, sente seu espírito está com tristeza, com raiva, com mágoa, e às vezes sente a dor no próprio corpo físico do médium, né? Depende muito do médium e depende muito da forma que a comunicação vem. Exatamente. E essa questão também do controle do tom de voz, vamos supor que nem na nossa reunião lá na fraternidade, ela está acontecendo paralelo com o pessoal que está lá embaixo. E isso, às vezes, para quem está chegando ali na casa, de novo, né, uma pessoa nova
na doutrina, às vezes pode, digamos, assustar a pessoa que está lá no salão, embora o som ali, a gente deixa as janelas fechadas, né? O som é bem baixinho, mas ainda assim pode passar alguma coisa. Controlar palavrões, né? A Cris já falou também. Evitar diálogos longos ou rápidos, isso aí cabe ao dialogador. Aí depende da habilidade de cada um, da experiência de cada um, da capacidade intuitiva de cada dialogador, mas o diálogo muito longo judia muito do médium, principalmente se for um espírito em situação muito, muito ruim, né? Manter a sintonia elevada, isso cabe ao grupo todo, principalmente aos médiuns de sustentação, porque o médium de passividade nem sempre ele vai ter essa condição, né? Se ele está se preocupando com a comunicação, ele não, creio eu, né? Não sei, nem sempre tem essa condição de manter essa sintonia elevada. Certo? Radal e Cris. Sueli também, que já trabalha. Você também trabalha, Isabel Navarro? Eu não. Não tenho nada disso. Nenhuma. Não, mas às vezes você não conhece, né? Do jeito que você fala, eu achei que você conhecia já o trabalho, alguma coisa de trabalho mediúnico. É o que ela pensa. Na verdade, às vezes, quando um médico está dentro da comunicação, o outro já está sendo envolvido, né? Então, ele não tem realmente nenhuma condições de estar sustentando ninguém, né? Por isso que é tão importante a pessoa que sustenta o trabalho, né? A pessoa fala assim, mas eu não sinto, não vejo, não escuto, o que eu estou fazendo aqui, né? Está doando energia boa para o trabalho, está ajudando a espiritualidade a trabalhar, está sendo muito útil, ela sustentando ali com amor, com carinho, né? Projetando o médium, o espírito, de amor, de luz, de paz. Ele está ajudando muito. E nem sempre o médium que dá passividade tem condições de ficar sustentando o trabalho. Vocês sabem como age o médium de sustentação? Então, eu estava me perguntando isso. Eu estava pensando aqui também. Não sei como que é. Como que seria? Então, o espírito está ali se comunicando através do médium e, por exemplo, ele está reclamando que ele está com muito frio. Então, o médium de sustentação mentalmente pode imaginar um cobertor aquecendo ele. O espírito está muito nervoso, está muito irritado, então você vibra calma, serenidade. Isso é um aprendizado que a gente leva para a vida, fora do trabalho mediúnico, né? Porque quando a gente se dá de frente para uma situação, você entra num ambiente, por exemplo, que as pessoas estão muito nervosas, você pode pensar naquela situação do trabalho mediúnico e começar a vibrar calma, e às vezes a gente até consegue algum resultado. Porque aí, às vezes, ali já tem espíritos trabalhando para isso, e eles se aproveitam do nosso... É como se fosse o passe, né? Se aproveita do nosso fluido mais animalizado, é como se a gente funcionasse como o elo que está faltando para chegar até esse espírito. Não só na reunião mediúnica, mas também na vida, no dia a dia. Neucione, eu sou médium de sustentação. Então, fala para nós aí. Fala para nós. Conta aí. Faz. Eu não entendi. Fala para nós. Fala aí da sua experiência. Então, eu sou médium de sustentação e ajudo
no centro, né? Assim, mas anotando também as comunicações. O número de Como assim, comunicações. anotando? Ah, tá. Entendi. Então, depende do médium, que fica um pouco longe de mim, então os meus amigos já passam para mim, ó, esse daí já foi, então eu anoto. Mas eu sou essa médium de sustentação. De sustentação. Então, O próprio dirigente também pode fazer o trabalho de sustentação. Isso. O papel na nossa reunião é o dirigente que faz essa anotação aí da quantidade O de número comunicantes. de Isso. Porque quando se Claro. encerra, não tem o número certo, né? Encerra às 8h30. Então, às vezes passa um pouquinho, mas de uma forma geral se encerra às 20h30. Então, depois que vai anotar lá quantas comunicações aconteceram. Sim, quantas a comunicação. e quando o espírito chega, ele se identifica ou ele já vai falando o sentimento dele, o problema dele? Como é que é? Ele já vai falando o que ele está sentindo. Sim. Uhum. Já vai se expondo o que ele está sentindo. Na maioria das vezes, ele não sabe que fez a passagem. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ele não sabe. Ali o diálogo, a pessoa que atende ele ali esclarece para ele, entendeu? De uma forma bem cuidadosa, com cuidado, explica para ele que ele já está no plano espiritual. Nossa, é muito triste, é muito traumatizante para a gente que ouve, para mim, que sou mãe e avó, saber somente a comunicação de mulher que deixa filhos. Aqui é difícil, é muito difícil. Isso também é um aprendizado para a gente, porque ali, se a gente se deixar se envolver por essas emoções, na verdade, você não ajuda. Isso, verdade. Então, comigo aconteceu, eu entrei no trabalho mediúnico também na sustentação. Agora eu tento conversar, mas no início era assim, e eu lembro justamente disso, seria uma mãe que estava procurando, provavelmente desencarnou no parto, e estava procurando o bebê. E aquilo mexe muito com a gente, como mãe. Então, você ao invés de sustentar, eu comecei a querer chorar ali. Aí eu lembro até que o dialogador, que era o Dirceu, não faz mais parte da casa, ele falou, caiu um pouco a vibração, eu pensei, nossa, fui eu que apertei o interruptor. É isso mesmo. Porque aí a gente, por isso que é um tremendo de um exercício, na verdade, você também começa ali a dar trabalho para a equipe, né, ao invés de estar sustentando, e aí tem que sustentar com calma, com fé. Com fé. Também sustentar o dialogador, né, às vezes a gente tem, na sustentação você tem alguma intuição de alguma coisa, então você pode pensar mentalmente para que o dialogador verbalize. Isso, é um tremendo de um aprendizado. Sim. Muito. Imaginando, hoje em dia, com tantos desencarnes que nós estamos tendo, gente, deve estar difícil, né? Nossa. Sim, e nós não estamos fazendo, né? O trabalho ainda até chegou a fazer, mas agora já foi suspenso também. Vão sendo cuidados da medida que dá, né? Não depende, eu penso que não depende somente de uma reunião mediúnica, na verdade isso é um aprendizado para os encarnados. Imagine se a espiritualidade acolhesse e atendesse todos os desencarnados só no plano espiritual. A gente nunca ia tomar conhecimento, a gente como encarnado nunca ia tomar conhecimento dessas situações. Então, é muito mais até para o nosso aprendizado. Só complementando o que a Isabel perguntou lá, sobre o médium, aí depende muito do médium também, viu, Isabel? Às vezes o médium já vai
já vai passando, mas tem médium que fica quieto. Se o dirigente não perceber que ele está envolvido, passa para ele. Aí precisa dar uma cutucada, né? O médium, perguntar alguma coisa, para ver se ele desenvolve a conversação. Quer dizer, então depende do médium, depende da situação. O dirigente tem que estar esperto nisso. Além de estar conversando com o médico que está dando passividade e percebendo a situação dos outros. Se ele não perceber que uma pessoa está envolvida e a pessoa não fala nada, vai passar o trabalho inteiro a pessoa envolvida sem se comunicar. Ai, que dó. Entendeu? Por isso que o ideal é que tenha o dirigente apoiando o dialogador. Enquanto o dialogador está conversando com um, ele está observando os outros. E, finalmente, o encerramento. Realiza-se, então, a irradiação ou vibrações mentais pelos espíritos atendidos e gratidão pelo auxílio espiritual recebido, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos, em benefício dos companheiros que integram o círculo dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Essa fase demora aproximadamente 30 minutos, a fase do encerramento. O que ele está tentando dizer com isso? Encerrou as comunicações, porém os espíritos ainda estão ali, vamos dizer assim, naquele campo magnético sendo atendido. Então, nossa equipe encarnada vai para as vibrações, numa maneira de auxiliar também esses irmãos que estão sendo ali atendidos. E ele fala do amparo espiritual à distância. Disse que às vezes está atendendo um ali com um caso e tem muitos outros que estão ouvindo que têm as mesmas necessidades. Deu para entender? Uhum. Não senti firmeza nesse um. Não, que às vezes tem um que está com o mesmo problema daquele que você atendeu e ele pode absorver aquelas palavras para ele, né? Quer dizer, para ele também vai ter um efeito de alívio, vamos dizer assim, né? Sim, inclusive alguns médiuns conseguem enxergar isso e alguns outros espíritos comunicantes, eles falam que tá cheio de gente sofrendo ali e dentre os próprios médiuns também, às vezes, visualiza essa situação. Nossa. Então, aí a gente encerra, mas o socorro no plano espiritual continua muitas vezes acontecendo ali dentro da casa, porque o trabalho maior, na verdade, é feito pela equipe espiritual. Então, para mudar a vibração, encerra as comunicações dos necessitados e aí a gente parte para as vibrações. Depois tem um pequeno espaço para a mensagem dos mentores, dos dirigentes espirituais da reunião. Depois vamos para a prece final, leitura de encerramento, seria o que nós já lemos, no nosso caso ali, Dores na Alma, já lemos aquele da Sueli Calda Schubert, Obsessão, Desobsessão, alguma coisa relacionada com a desobsessão. E, enfim, vamos para a análise de como que foi o trabalho daquele dia. Nem sempre há mensagens dos mentores, mas na maioria das reuniões, uma mensagenzinha ou outra vem para orientação, puxão de orelha, para trazer algum conforto, incentivo para a equipe encarnada. Certo? Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar para o Radal. Por que eu? Porque você é o chefe. Você é o mestre. Sou índio. É. Tem
trabalho mediúnico, mas se vocês quiserem perguntar alguma Tá coisa, se a gente cortando. não souber, tá Tá cortando? cortando um pouquinho. Pronto, parou. Se a gente não souber, a gente procura a resposta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, É, fica à vontade. a gente procura os universitários. Alguma dúvida, alguma questão? Eu gostaria de comentar que de tudo aí que eu ouvi e que foi colocado, eu venho cada vez mais percebendo, não sei se vocês concordariam comigo, que é muito importante o cuidar do pensamento, a vibração. Então, há o médio de sustentação, aí, como ela falou, né? O quanto é importante a gente cuidar e aprender a cuidar e orientar os nossos pensamentos. E eu acho que nem claro, nós estamos falando da sessão ali de mediunidade, mas mesmo se a gente trabalhar na casa, no dia do Evangelho, como foi explicado para mim, que eu trabalhei tão pouquinho, porque aí a gente entrou na pandemia, você fica na porta. O quanto é importante você cuidar do pensamento na hora que você atende a pessoa, você dá aquela frasezinha, né, aquele papelzinho. Eu sinto o quanto é importante, todo momento, eu acho que nem é só no momento ali que a gente está no centro, é criar um hábito de cuidar de como a gente vibra, do que a gente pensa e cuidar dos pensamentos, porque eu acho que isso deve ajudar muito. Não sei se estou errada. Não, pelo contrário, Cláudia, principalmente fora, né? Porque ali no centro é muito fácil, a gente está num ambiente apropriado para isso. Vamos dizer assim, a prova de fogo é justamente fora dali. Ali tudo ajuda, né? Ali está tudo ajudando. Sim, ali está tudo favorável, né? Está tudo favorável. Está amparado, né? Sim, também. Eu estou dando o Marcelo com essa voz de locutor, fazer um evangelho maravilhoso lá na frente. Aí depois, na esquina lá, chutar o cachorro. Um cachorrinho que está latindo aí, não sei. Ai, gente, é o meu. Eu tô com os vizinhos, eu tô com o meu, e tô com tudo que é cachorro latindo aqui. A rua tem um monte de cachorro. Vou fechar aqui e pronto. Não, fica tranquilo. Os meus, graças a Deus, estão quietos, estão colaborando hoje, que está aqui do lado. Porque isso já não, tem dia que ela tá danada. A pessoa fez um evangelho maravilhoso, aí saiu do centro, cachorro se aproximou da pessoa, ela deu um bico no cachorro. Quer dizer, então, fora outras coisas. Tomou a fechada no trânsito e já sai aquela pessoa poderia falar o que ela quisesse. Para mim, não ia resolver nada. Bom, está travando. Está travando um pouquinho. Se ninguém tem nada para falar, então vamos para as vibrações. E depois a prece. Quem é a... Não podemos esquecer no final, antes de todo mundo sair, para a Cris pegar a agenda, hein? Então, depois da prece, vocês fiquem aí um pouquinho ainda. Quem que vai fazer a vibração mesmo? Desculpe que eu não lembro a escala. Eu acho que era a Rita e ela não tá. Tá fechado seu áudio. É a Rita. É a Rita, mas ela não tá, não é isso ou ela tá aí? Ela não pode entrar. Ela não pode Rita entrar. Não entrou. Ela não entrou. Ela mandou mensagem que ela... Quem pode fazer? Eu acho. Quem que se atreve? Pode ser curtinha. O importante é o sentimento, gente. Não é preciso colocar palavras lindas, não. Deixa fluir, como se estivesse sozinha em casa e seja simples e curta. O que realmente vai fazer com que a vibração seja boa é o sentimento que a gente coloca nela. Posso fazer? Claro. Então, vamos lá. Gente, envolvidos com as vibrações do nosso estudo, vamos vibrar paz para todo o globo terrestre. Vibraremos paz e muita luz para os países envolvidos com guerras e epidemias. Vamos vibrar muita luz
para o nosso Brasil. Saúde e respeito pelo momento delicado que estamos passando. Que os brasileiros sigam as regras de proteção impostas por nossas autoridades. Vamos vibrar por todos os encarnados. Saúde e bem-estar para todos os asilos, paz para os presídios, em especial uma vibração para todas as crianças, principalmente pelos órfãos de pais vivos. Não podemos deixar de fazer uma vibração com muito amor e carinho para todos os animais abandonados da nossa cidade. Muito amor e gratidão a todas as casas de oração, principalmente essa que nos dá apoio e carinho. Por último, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Jesus que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. Graças a Deus. E assim, vamos mantendo a nossa sintonia no plano superior, pedindo para que todos os nossos mentores estejam ao nosso lado nesta semana, para que tudo que nós aprendemos não fique apenas na teoria, mas que possamos ter atitudes para melhorar a nossa vida e a do ser humano que está à nossa volta. Que nós possamos colaborar com o progresso, que nós possamos colaborar com a vida, que nós possamos colaborar com Jesus. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Lá, pessoal, fazer a escala. Seara dos médios, quem se habilita? Eu posso fazer. Já. Bom. A prece inicial. Eu posso fazer a inicial. a inicial? Tá. O Evangelho. O Marcelo já fez, a Cláudia já fez. Quem é o Vamos próximo? democrático, gente. Eu faço, né? Mas ninguém fala isso. Me dá nervo. Vibrações. Eu posso fazer. Pode anotar aí. Eu faço as vibrações. Cláudia. E a final, a prece final. Eu faço, Cris. Ei, estava pensando em você, Marli. Ei, Marli. Valeu. Então tá completo. Pronto, a escala está completa. Gente, obrigada gente. pela atenção. Boa noite Boa pra noite. todo mundo, viu? Beijo. Bom descanso para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vou derrubar aqui.